Em Romanos capítulo 8 e o versículo 6 está escrito: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Um assunto pouco comentado, mas ainda muito frequente na humanidade, é o suicídio, que com o atual momento em que estamos vivendo só piorou ainda mais. O nível de desespero, ansiedade e tristeza profunda tem levado muitas pessoas à depressão e, consequentemente, ao suicídio. Mas a pergunta é: será que as pessoas que cometem suicídio encontram a paz e o descanso que tanto procuram? Ou na verdade elas vão para um lugar 1000 vezes pior do que elas pudessem imaginar ou viver? E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Tavinho Luiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E desde já eu peço para que você se inscreva aqui, ative o sininho das notificações para você receber todos os conteúdos que eu enviar. E é claro, se esse vídeo te abençoar e te ajudar de alguma forma, deixa o joinha para que o YouTube recomende ele para mais pessoas, beleza? Galera, o assunto que a gente vai explanar um pouco aqui hoje, biblicamente falando, é a questão do suicídio, que nas igrejas é pouco falado, no nosso dia a dia é pouco falado, e infelizmente há anos o índice de suicídio cresceu muito, e agora nesse período tão terrível que nós estamos vivendo, cresceu ainda mais. O que as pessoas pouco mencionam é biblicamente esse assunto. O que a Bíblia nos mostra em relação às pessoas que ficam tão tristes, numa angústia tão profunda e uma depressão que leva a ter esse desejo de morte e, consequentemente, se suicidar. E nós vamos ver através de diversas passagens bíblicas que esse é um ato que desagrada a Deus, que não é da vontade de Deus que as pessoas morram, que as pessoas escolham a própria morte. Então, eu peço para que você acompanhe aí no livro de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 5, que diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Percebam, essa palavra ela é muito clara em relação aos frutos de uma vida de santidade, buscando a direção do Espírito Santo, e uma vida de carnalidade, buscando a vontade da carne e do pecado. O resultado é muito claro. Para quem busca o Espírito Santo, o resultado é vida, não só vida terrena, mas a vida eterna. Agora, as pessoas que buscam o pecado, a carnalidade, que se afastam de Deus, o resultado é a morte, e muitas das vezes também a morte física. A palavra de Deus ela nos mostra os dois lados, tanto a morte física quanto a morte espiritual. E nós vemos que desobedecer a Deus, desagradar a Deus, tem como consequência os dois lados. Uma passagem muito conhecida, que com certeza você já ouviu, é a que diz para os filhos obedecerem aos pais para que se prolongue os dias na terra, ou seja, eles vivem mais. Então percebam que até nessa passagem está falando sobre morte física, mas também existe a morte espiritual. A questão é que morte na Bíblia nós vamos ver que sempre é resultado de pecado, de desobediência a Deus, de desagradar a Deus. E falando sobre o suicídio, talvez muitos de vocês podem pensar: irmão, a depressão, a angústia da alma é algo que só quem viveu sabe, porque é algo muito forte, algo muito terrível. Realmente, graças a Deus eu não sei e nem desejo saber, mas o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele sabe, Ele conhece os nossos corações, por isso que Ele sabe tudo que é o melhor para mim e para você. E além disso, eu também conheço alguém na minha família que teve depressão, mas porque não desistiu, não ouviu a carne, o pecado, o mal, mas confiou e permaneceu em Deus, venceu a depressão, venceu a tristeza da alma, venceu a angústia da alma. Então é possível sim, porque não é a vontade de Deus que as pessoas morram, e muito menos que tirem as suas próprias vidas. Acompanhe aí também no livro de 2 Coríntios, capítulo 7 e o versículo 10, que diz: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera para a morte. Ou seja, mesmo nós sendo cristãos, nós passamos por tristezas,
passamos por momentos tristes, sim, mas se nós permanecemos confiando em Deus, tendo o controle da nossa vida nas mãos do Senhor, nós jamais iremos nos arrepender de ter feito isso. Porque mesmo que passamos por tristeza, mas com Deus do nosso lado, nós não nos arrependemos. Porque o resultado final, nós sabemos que é Deus nos protegendo, nos guardando, nos dando a vida eterna. Agora, a tristeza do mundo, como nós lemos, opera para a morte. E acompanhem também em Romanos 6, o versículo 20 até o 23, que diz: Porque quando eres servos do pecado, estavas livres da justiça. E que frutos tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é uma passagem também muito conhecida. O salário do pecado é a morte. A consequência de pecar, de desobedecer, de desagradar a Deus é a morte. Por isso que Jesus veio e morreu na cruz por nós. Por isso que ele foi o sacrifício vivo, para que nós pudéssemos ter vida em abundância. Não desejar a morte, não querer morrer, isso não é a vontade de Deus para ninguém nessa terra. E fechando essa primeira parte em relação ao que a Bíblia diz sobre a morte, como a morte ela é vista e representada na Bíblia, em Tiago, capítulo 1, do versículo 13 ao 15 diz: Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, essa primeira parte para a gente entender que um resultado de morte, a Bíblia sempre quando menciona a palavra morte, sempre é um resultado de vida de pecado, vida de carnalidade e desobediência a Deus. Sempre tem uma história, sempre tem algo relacionado. Ninguém está bem, com pensamentos bons, com uma vida boa e de repente acorda e quer se suicidar. Não, sempre há uma história, sempre há algo por trás que leva a pessoa ao suicídio. E é aí que está a questão que nós estamos conversando. E continuando, nós vamos ver também na Bíblia exemplos, na verdade um exemplo de uma pessoa que teve um princípio de depressão e pensamento suicida. Acompanhe aí em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 até o 4, que diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: Assim me façam os deuses, e outro tanto se de certo, amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Percebam, por mais que Elias, ele recorre a Deus, ele ora a Deus, ele está com um princípio de depressão e com um pensamento suicida. E a própria Bíblia diz no versículo 4, ele pediu a morte para si mesmo, ou seja, ele quis morrer, ele achou que era a hora dele morrer. Mas percebam que teve uma situação que gerou ele a ter esse pensamento, que fez com que ele tivesse esse pensamento de querer morrer. Como eu disse para vocês no começo, há um princípio, há um histórico para as pessoas que chegam a esse pensamento. Mas olha só como a palavra de Deus ele é linda, como que Deus ele age mediante essa situação. Perceba que a Bíblia já deixou essa história para a gente aprender que mesmo profetas, homens, mulheres de Deus, cristãos, enfim, todas as pessoas do mundo estão sujeitas a se entristecer e até mesmo por algum momento ali querer a morte. Mas olha como é que Deus age em relação a mim e a você. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 5 diz: E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come,
porque te será muito longo o caminho. Olha como Deus ele é maravilhoso. Mesmo ali Elias, estando ali desejando a morte, como nós vemos nessa passagem, não estava nem se alimentando, porque pessoas quando estão muito tristes, com esse princípio de depressão, realmente não se alimentam e ficam mais fracas ainda. E Deus ele vem e supre todas as necessidades. Ele usa aquele anjo para dizer para Elias: levanta, come. Elias come, bebe. Ele alimenta aquela fraqueza física que ele estava. E depois Deus traz essa frase que é impressionante: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Olha Deus falando para Elias: você não vai morrer. Não é para você ter esses pensamentos de morte. Não é para você desejar morrer, acabar com a sua própria vida. Mesmo que você esteja falando para mim, você tem muito que viver. Eu quero que você viva. Por isso que Deus ele supre as necessidades de Elias. Então é normal as pessoas viverem esse tipo de situação. Não é normal é deixar que isso entre no coração e leve as pessoas a desejar a morte, porque como nós vimos, Deus quer que nós venhamos ter vida em abundância, viver, fazer a obra, prosseguir, nunca desistir. Deus sempre incentiva a continuar e viver, nunca desistir, sempre confiar na força do seu poder. É assim que Deus age. É esse o desejo de Deus para cada um de nós. Nós vemos Jesus quando ele veio a essa terra, diversas vezes que ele falou de si mesmo. São palavras lindas: eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Olha só, Senhor Jesus falando tantas vezes sobre viver, sobre vida, ressurreição, que é para isso que ele veio. A morte, quando Adão pecou, ela entrou no mundo. Por isso que Jesus veio não para que as pessoas permaneçam na morte, queiram a morte, mas que as pessoas tenham vida e permaneçam em vida, permaneçam na vida em Deus. Essa é a vontade do Senhor para nós. Então, o suicídio, ele em primeiro lugar tem a ver com as nossas limitações, com a nossa fraqueza humana, com o pecado, com a carnalidade. E agora nós vamos entrar em uma parte que é a nossa vida espiritual, o mundo espiritual que nós não vemos, que ainda tem a influência do diabo para induzir as pessoas à morte, induzir as pessoas ao suicídio, induzir as pessoas a querer morrer. Olha o que diz a palavra de Deus em João 10 e o versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Olha como Jesus ele faz a comparação. O diabo está sendo representado como ladrão, e a Bíblia diz que ele vem para roubar, matar e destruir. E Jesus veio para que nós viéssemos ter vida e vida com abundância. Então olha só a diferença entre um pensamento de Jesus e um pensamento do maligno. Então esses pensamentos de querer morrer, de tirar a própria vida, do suicídio, tem influência maligna, tem influência do diabo. É o diabo que quer roubar a tua vida, quer roubar a tua alegria, quer que você morra, quer matar a sua vida, destruir a tua vida, destruir a tua família, destruir o teu ministério. Esses são os planos do inimigo. Essa vontade de morte é do inimigo, e ele fez isso também com Jesus. Percebam aí em Mateus capítulo 4, do versículo 5 ao 7, a tentação de Jesus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Esse é um exemplo muito claro que é o inimigo que incentiva ao suicídio. O inimigo, ele nessa passagem, ele transporta Jesus para o lugar mais alto do templo, o pináculo do templo, e fala: lança-te daqui abaixo, se joga, se mata, como nós vemos depois na própria palavra do Senhor Jesus: tenta a Deus, assim está escrito, vai acontecer isso. Então é o diabo que engana, que incentiva, e ele muitas das vezes usa até a própria palavra de Deus para enganar. Ele fez isso com Adão e com Eva, fez isso com Jesus e faz isso até hoje. Percebam como o suicídio não é uma coisa simples de uma pessoa que só ficou triste e quis morrer. Tem um princípio carnal, tem um princípio de não crer, não acreditar em Deus, não permanecer na vontade de Deus, não ouvir a voz de Deus e ainda ouvir a voz do diabo. Olha o que diz em João 8,44. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Percebam que nessa passagem está escrito que o diabo ele é homicida, ele mata. Se ele mata, ele também induz as pessoas a matarem
e a se matarem. Essas são as características do inimigo das nossas almas. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 também diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, ele é o nosso adversário. É ele que anda ao derredor, procurando um momento. Muitas das vezes pessoas que estão tristes, fracas, desanimadas, caídas. Ele vem nesses momentos para induzir as pessoas à morte, à destruição, à fatalidade. Por isso que pensamentos suicidas não são na direção do Espírito Santo. E se não são na direção do Espírito Santo, não agradam a Deus e o resultado é a condenação eterna. As pessoas que cometem suicídio não vão para o céu, vão para o inferno. E fazendo aqui algumas considerações finais. A primeira: permaneça em Deus, confie em Deus, permaneça na palavra do Senhor. Olha o que diz em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 12. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Há um mundo espiritual, há um reino espiritual, e nós temos que orar, louvar a Deus, o adorar, ler a sua palavra, como nós fizemos hoje aqui, se encher de Deus, se revestir de Deus, para que nós possamos aguentar firme as situações que passamos na vida, muitas das vezes situações de tristeza. E uma última consideração, baseada em Apocalipse 21 e o versículo 8, que diz assim: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Baseado nessa passagem, perceba essa reflexão: se quem mata o próximo, tendo a possibilidade de se arrepender, mas não se arrepende, é condenado, imagina quem mata a si mesmo, que não tem nem tempo de se arrepender. Então é muito sério essa questão, é muito sério nós compartilharmos a mensagem de que a vontade de Deus é para que as pessoas permaneçam em vida. Diga não ao suicídio, espalhe essa mensagem para que as pessoas, independente da situação que estiver vivendo, permaneçam em vida, confie no Senhor, procure pessoas para te ajudar, incentive as pessoas que talvez está próximo a você, porque se tirar a própria vida, se buscar paz e descanso no suicídio, não vão encontrar. Então que você fique com essa palavra no seu coração, que Deus te abençoe, fique na paz de Cristo e compartilhe essa mensagem. E é claro, deixe um comentário também mostrando a sua opinião sobre esse assunto. E até o próximo vídeo.